Olá, irmãos e irmãs. Eu me chamo Rafael. Natália, Temos 6 anos de casados. uma filha e um a caminho. Fizemos o 17º Encontro de Casais com Cristo aqui na paróquia São José de Maracanaú. E hoje estamos aqui para partilhar com vocês o Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E aconteceu que nesses dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite inteira em oração a Deus. Quando amanheceu, chamou seus discípulos, escolheu 12 dentre eles e deu-lhes o nome de apóstolos: Simão, a quem chamou também de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Jesus desceu com os discípulos e parou numa planície. Havia aí numerosos discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Tinham ido para escutar Jesus e serem curados de suas doenças. Os que eram atormentados por espíritos impuros também ficavam curados. Toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque dele saía uma força que curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos aqui no Evangelho, uma das principais coisas do Evangelho aqui descritas é que Jesus, ele se retira para conversar, para orar a Deus, para depois ele ir até os discípulos e escolher os 12 apóstolos. Irmãos, muitas vezes nós temos escolhas em nossas vidas. Muitas vezes a gente temos momentos em que precisamos nos recolher, assim como Jesus, nos recolher em oração, pedir discernimento a Deus, pedir sabedoria, para que nós possamos conduzir a nossa vida do momento certo e pelo melhor caminho. Irmão, mesmo Jesus sendo quem Ele é, muitas vezes é relatado no Evangelho que Ele se retirava em oração, que Ele vigiava, que Ele subia ao monte para orar com Deus, para daí Ele dar continuidade na sua missão. Então, Ele escolhe aqui os 12 apóstolos. Apóstolos, que quer dizer enviado. São aqueles 12 que Ele vai enviar em busca de trazer mais pessoas para o reino de Deus. Jesus, Ele envia os apóstolos para curar, para levar a boa nova de Jesus, para falar para outros discípulos, para conduzir a sua igreja. Então aqui é mais um exemplo em que os apóstolos fazem parte com Cristo, porque o próprio Cristo os escolheu para conduzir a sua igreja. E aos apóstolos foi dado a confiança e os segredos dos céus. Foi para os apóstolos que Jesus ensinou, e para ele foi aberto os ensinamentos. Nós vemos em muitas parábolas que Jesus, após falar a parábola,
explica para os apóstolos o que isso significa, porque a eles foi dado a sabedoria do reino. Então, aqui é mais um exemplo de que os apóstolos, mesmo sendo escolhidos no meio de muitos discípulos, estavam sempre com Jesus. Jesus, depois que desce do monte, escolhe os 12, e daí é relatado no texto que ele vai para uma planície. E nessa planície, numerosos discípulos e pessoas vinham até Jesus para ouvi-lo, para receber cura, para receber libertação de espíritos impuros. Então, eles buscavam Jesus, porque Jesus era a palavra, e a palavra se fez carne. E eles sabem que Jesus tem esse poder. Aqui relata a vida pública de Jesus, onde Jesus ensinava, Jesus curava, até mesmo em dia de sábado. E aí é mais uma prova de que as pessoas queriam pelo menos tocar em Jesus, porque diz no texto que dele saiu uma força capaz até de curar. Então que possamos, a exemplo desses discípulos, a exemplo desse texto, aprender a oração, aprender a se retirar para falar com Deus, aprender em que a nossa missão, assim como as dos apóstolos, é evangelizar e buscar mais casais para a missão, mais pessoas para o reino de Deus, e que possamos conduzir a nossa vida conforme a vontade de Deus, que possamos saber ouvi-lo e daí tirarmos o melhor proveito e a melhor parte em nossa vida. Que através dos ensinamentos de Jesus possamos conduzir a nossa vida, a nossa família, a nossa vida em comunidade, ouvindo sempre a Deus e ouvindo sempre a tradição da igreja com os ensinamentos dos apóstolos. Amém? Amém. Então fiquem com Deus. Essa é a nossa mensagem para vocês, e que vocês possam sempre nos ajudar nessa caminhada em busca de mais casais, em busca da evangelização e de trazer mais pessoas para juntos sermos uma comunidade, assim como era a primeira comunidade relatada, onde os apóstolos tomavam conta e ensinavam e conduziam aquele povo. Então, até a próxima. Fiquem com Deus. A paz de Jesus e o amor de Maria a todos.